Boa noite a todos, hein? Muito bem. É, Vocês estão ouvindo? Sim, né? Vocês estão ouvindo? Obrigado, Ana Clara. É o seguinte, nós ficamos hoje de terminar a nossa aula falando de um tema que ficou para ser apresentado hoje, e a gente vai falar também sobre o teste semana que vem. Então, primeiro eu vou dar aula e depois a gente discute, né, se tem alguma dúvida, e aí eu falo do teste semana que vem. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Vocês estão vendo o slide? Alguém pode falar? Porque agora eu não estou vendo o chat. Sim, professor. Obrigado. Então, dando seguimento ali ao raciocínio que a gente teve, ao caso clínico número 2, né, a gente viu uma porção de patologias que poderiam estar presentes ali, nós discutimos na aula passada, e aí nós paramos ali com a possibilidade do paciente ter feito um AVE isquêmico, né? Acidente vascular encefálico isquêmico. Nós temos o acidente vascular encefálico hemorrágico, nós temos o acidente vascular encefálico isquêmico, que pode ser embólico ou trombótico, né? Então, o AVE isquêmico engloba essas duas possibilidades. A gente até falou isso na aula anterior, da relação com a fibrilação atrial, a necessidade de anticoagulação. Então, vamos falar um pouquinho sobre o AVE isquêmico. A patogênese do AVE isquêmico, você tem, numa fase inicial, uma pequena área que é o núcleo, né? Que seria uma área com necrose, né? Por conta da oclusão vascular, e você tem uma área em torno, chamada de penumbra, que é uma área que está isquêmica, mas não ocorreu infarto, e uma área de oligonia, próximo a essa região onde ocorreu o AVE isquêmico. E o fluxo de sangue autorregulado ao redor. Com o decorrer do tempo, o que acontece? Essa área de infarto ela aumenta a extensão e a área de penumbra ela pode acrescer também, né? Havendo a extensão maior do infarto cerebral. Então, o paciente ele pode apresentar, num primeiro momento, um quadro de AVE isquêmico com déficit focal discreto e, ao longo do tempo, ele agravar esse quadro neurológico, podendo piorar o quadro do déficit motor, né, o déficit, e também comprometimento do sistema nervoso central, podendo o doente evoluir, inclusive, em coma. Aqui a gente tem uma publicação que fala sobre isso, uma revisão, mostrando ali na tomografia a área pequena do núcleo e, com o decorrer das horas, a progressão acometendo ali uma região grande do sistema nervoso central com um grande infarto cerebral, né? E etiologias para o AVE isquêmico, existem várias etiologias, né? Isso aqui é do Harrison, um livro de clínica médica, né? Aqui nos interessa, que a gente vai falar um pouquinho mais, é aqui, ó, trombose de grandes vasos, como causa de AVE isquêmico.
A conduta no AVE isquêmico ela mudou ao longo do tempo. Eu, durante a minha vida inteira, né, trabalhei em CTI, e dentro do CTI a gente admite paciente com AVE isquêmico. É uma das indicações, acidente vascular encefálico, seja ele hemorrágico ou isquêmico, é uma das indicações de internação em unidade fechada, internação em UTI. A conduta ela mudou ao longo do tempo. Eu, durante toda a minha vida, nós adotamos essa atitude aqui, né? O suporte clínico, o controle da hipertensão, né? Muitos desses pacientes têm como comorbidade a hipertensão, uso de aspirina, início de estatina, fisioterapia precoce, o TC de controle para ver se tem transformação hemorrágica, se o infarto se estendeu ou não, né? Se tem hipertensão intracraniana, desvio de linha média, avaliação da causa, aí a gente tem que ter o Doppler de carote vertebral, o ecocardiograma, e, em caso selecionado, quando a gente tem um acidente vascular encefálico embólico, né, o cardioembólico, esses pacientes devem ser anticoagulados. Aqui eu tenho uma tomografia mostrando um grande infarto cerebral, acometendo ali o hemisfério esquerdo, aqui um grande infarto cerebral acometendo o lobo occipital. Esses doentes, né, que têm esse quadro neurológico, né, com grande área de infarto cerebral, quer dizer, evoluem dessa maneira, são doentes que ficam com déficit neurológico, podem estar em coma, ficam com hospitalização prolongada e muitos pacientes acabam morrendo dentro do hospital, né? A conduta atual do AVE isquêmico ela mudou. Como tudo em medicina, né, baseado em evidências científicas, em publicações científicas. A ciência avança. Então, a gente tem aqui, na pirâmide dos níveis de evidência, né, a gente tem as publicações científicas, né, desde a opinião de especialista até os trabalhos randomizados controlados e as meta-análises. E alguns artigos mudam a nossa prática clínica. Esse artigo, vejam, foi publicado em 1995 e mudou a nossa prática clínica em relação à conduta no AVE isquêmico. Esse artigo tem 27 anos que foi publicado, né? 25 mais 2, 27 anos foi publicado. E o que esse artigo nos mostrou? O uso do trombolítico, que nós já usávamos para tratar infarto agudo do miocárdio, AM com supra de ST, que existia essa conduta em relação à trombólise no infarto agudo do miocárdio desde o início dos anos 80, e em 95 esse artigo foi publicado para uso em pacientes com AVE isquêmico, mostrando que os doentes que fizeram uso da trombólise, né, do alteplase, do ativador do plasminogênio tecidual, tinham uma qualidade de vida, um déficit focal menor do que aqueles pacientes que não fizeram uso da trombólise, né? E aí tem um protocolo para atendimento desses doentes, né, que foi criado, né, seguindo ali uma avaliação do quadro neurológico do paciente também, e esse artigo ele recomendava o uso da trombólise, da alteplase, até 3 horas após o início dos sintomas, né, baseado ali numa variação do quadro neurológico, uma escala uma escala de avaliação do quadro neurológico. Vocês podem, ali tem o link, né, para caso queiram procurar na internet a avaliação como é feita desses doentes, onde nós pontuamos. E aí se indica ou não o uso do trombolítico em paciente com AVE isquêmico. Como é que funciona o trombolítico, né? O trombolítico ele vai lisar o trombo, como a própria palavra explicita, né? Então, ele vai dissolver o trombo. Na verdade, nós temos no nosso organismo um sistema que dissolve o trombo, que é o sistema fibrinolítico, né? Esse sistema fibrinolítico, aqui eu tenho a coagulação, e quando eu tenho
a formação da cascata da coagulação, eu tenho a transformação do fibrinogênio em fibrina, em coágulo de fibrina, né? Esse coágulo de fibrina, aqui eu tenho a geração, a participação do sistema fibrinolítico. Eu tenho o plasminogênio, que é ativado em plasmina, e essa plasmina ela vai atuar tanto no fibrinogênio, fazendo a degradação do fibrinogênio, como no coágulo de fibrina, né, no coágulo já formado, dissolvendo esse coágulo e resultando dessa dissolução os produtos de degradação da fibrina. Isso ocorre na fisiologia. Quando nós formamos o coágulo, o sistema fibrinolítico é ativado, o fibrinogênio é ativado e dissolve esse coágulo e se restabelece o fluxo, né? Como que isso ocorre na fisiologia? Nós temos ativadores do plasminogênio e também nós temos substâncias que atuam como moduladores que inibem a ação do plasminogênio. No caso, o ativador do plasminogênio tecidual é uma proteína que é sintetizada por técnica de DNA recombinante, uma proteína semelhante à nossa proteína, e ela vai atuar acelerando a ativação do plasminogênio tecidual. Então, a alteplase é o ativador do plasminogênio tecidual sintetizado como a partir do DNA recombinante. E quando nós utilizamos o alteplase, né, que é o ativador do plasminogênio tecidual, vai haver uma aceleração dessa transformação do plasminogênio em plasmina e, quando o coágulo existe, vai haver a dissolução do coágulo. Então, é assim que funciona um trombolítico, seja para tratar infarto agudo do miocárdio, seja para tratar um AVE isquêmico. Aqui é uma outra publicação, nos anos subsequentes, já mostrando ali as indicações para o uso da trombólise, né? E também publicações posteriores mostraram o benefício mantido quando se estendia esse intervalo de tempo, essa janela de tempo, de 3 para 4 horas e meia. Então, hoje, nós incluímos pacientes para uso de trombólise no AVE isquêmico até 4 horas e meia após o início do insulto, o início do AVE isquêmico. Aqui uma tomografia de crânio. Essa tomografia é uma tomografia sem contraste, mostrando o que se chama de uma hiperlucência de um vaso, de um grande vaso com um coágulo obstruído. Então, a imagem é importantíssima, né? Ela tem que ser pedida logo após a entrada do paciente no setor de emergência. Essa imagem é a tomografia de crânio. Essa tomografia de crânio pode mostrar, a tomografia sem contraste, pode mostrar essa área de hiperlucência, e isso sugere o diagnóstico de um grande coágulo em uma artéria significativa. Deixa eu interromper aqui para a gente conversar. Alguma pergunta sobre trombólise em AVE isquêmico? Oi? Não, professor. Não? Vocês... entendi. Vocês vão ver... Vocês não passaram por setor de emergência, né? Ainda não entraram no hospital para ver setor de emergência, né? Não. Não, a gente ainda está no básico. É no básico. Mas vocês vão passar no setor de emergência, é por onde entra o doente no hospital, e ali chegam os pacientes com um quadro neurológico de acidente vascular encefálico, né? Popularmente conhecido como derrame cerebral. Esses doentes chegam, vão ser atendidos, né? E existe o protocolo para atendimento desses doentes, né? A gente tem que agir com rapidez, quer dizer, o doente tem que ser atendido, ser feito o exame de imagem. Se é feito o exame de imagem e é um AVE hemorrágico, naturalmente ele está fora do protocolo de trombólise. Quando é um AVE isquêmico e está dentro ali das 4 horas e meia, né, desde o início dos sintomas, nós podemos incluir esse paciente para o protocolo de trombólise.
Como é uma droga que dissolve o coágulo, o efeito adverso dessa droga é sangramento, hemorragia, né? Então, existem indicações para uso, existe contraindicações relativas e contraindicações absolutas. A gente deve ter muito cuidado para ver se o doente preenche critérios para uso do alteplase, para uso do trombolítico. Com uma visão geral, os doentes que têm uma grande área de infarto cerebral, esses doentes, quando já chegam, né, muitas vezes já ultrapassaram aquela janela de tempo ali para o uso da trombólise, esses doentes também estão fora do protocolo. Quer dizer, um grande infarto cerebral e um intervalo de tempo maior do que 4 horas e meia, ele está fora do protocolo, né? Então, a gente, quando admite, o que as emergências fizeram? Elas se organizaram para atendimento desses doentes, como se organizaram para atendimento a paciente com dor torácica, e esse protocolo ele fica disponível no setor de emergência, e muitas emergências, o correto é que isso seja feito, elas têm um colega da neurologia alcançável, ou tem um colega da neurologia de plantão, ou tem um colega da neurologia alcançável. Então, o exame de imagem é feito, é discutido o caso, é consultado o colega da neurologia, é pontuado ali dentro daquela escala do exame neurológico que eu falei para vocês, e aí o doente pode ser incluído para trombólise dentro desse intervalo, dentro dessa janela de tempo. Hoje, atender um doente com AVE isquêmico e não oferecer a ele a possibilidade de trombólise é completamente fora de propósito, completamente errado. É igual atender um doente com infarto agudo do miocárdio, IAM com supra-DST, e também não oferecer a trombólise. Então, os hospitais têm que se estruturar para ter recurso para atender esse doente. Se o hospital que você atendeu o doente chega com quadro neurológico agudo, um déficit focal agudo, e esse setor que você está atendendo, uma UPA, por exemplo, né? Ele não tem tomografia na UPA, então eu tenho que levar o doente para o hospital para fazer tomografia, eu não posso ficar com o doente ali na UPA, bota um soro, bota oxigênio, e vamos controlar a hipertensão, os níveis tensionais, está errado, o doente vai ficar na UPA, não vai fazer tomografia e vai se perder a oportunidade do uso da trombólise. Então, quem está atendendo tem que ter essa visão também. Eu vou atender, e se onde eu estou trabalhando não tem os recursos necessários, esse doente tem que ser direcionado para um hospital onde possa ser feito os exames, no caso a tomografia, né? A avaliação por um colega da neurologia, junto com o emergencista, e o uso do trombolítico no AVE isquêmico. Nenhuma dúvida? Nenhuma pergunta? Não? Não, prof. Bom, o que a ciência ofereceu adicionalmente para esses doentes, né? Eu mostrei para vocês uma publicação de 1995, quer dizer, desde aquele ano, nós utilizamos trombolítico aí para tratar a veia isquêmica, mas a ciência avançou. Então, o que aconteceu ao longo do tempo? Vou mostrar para vocês. Surgiu uma maneira de fazer tratamento endovascular desses doentes. É o que está aqui, ó. É tratamento endovascular de um AVE isquêmico. Então, foi criado, aqui eu tenho a tomografia, ali a angiotomografia, mostrando a obstrução vascular, e aqui a artéria aberta, né? Depois de realizado o que se chama de trombectomia. É colocado um dispositivo na sala de hemodinâmica, se chega à artéria, onde está obstruído por um coágulo, e o colega da hemodinâmica faz o tratamento endovascular e retira, através desse dispositivo, o coágulo. Isso se chama trombectomia. Está aqui, ó. Coloca-se se chega ao local da obstrução, passa-se um fio guia, chega com um dispositivo, que chama assistente retriever,
e retira o coágulo. Com isso, se restabelece o fluxo, né? Eu abro a artéria. Então, isso se chama trombectomia. Isso pode estar acoplado, associado à trombólise. Então, para que eu possa fazer a trombectomia, olha só, eu não tenho que ter só tomografia e assistência de um colega da neurologia. Eu preciso ter um serviço que proporcione um serviço de hemodinâmica, com médicos treinados, com material adequado para poder fazer a trombectomia. Aqui é um outro trabalho, já mais recente, falando do uso do alteplase antes do tratamento com a trombectomia. Quer dizer, a ciência ela vai avançando. Então, eu mostrei para vocês, primeiro, o uso do trombolítico e agora, nos anos recentes, a possibilidade de fazer a trombectomia como tratamento endovascular também do AVE isquêmico. Olha que interessante. Alguma dúvida? Não, não. Não? Muito bem. Então, olha só, visto que não tem dúvida, nós vamos conversar sobre a prova da semana que vem. Eu estou vendo aqui, eu tenho 39 pessoas na sala. Como é que vai funcionar? Eu vou passar um link para vocês. Hoje vai ser um link de teste. Ele não vai valer nota, é só para vocês testarem. Na semana que vem, eu vou passar um link do Google Forms para que vocês abram o link. Obrigatoriamente, nesse link, quando abre, é um formulário, tem e-mail, tem que responder as perguntas e tem que botar o nome embaixo. Só pode ser respondido uma vez. Então, na hora que abre o link, tem que botar o e-mail, tem que responder as perguntas e tem que botar o nome embaixo. Isso só pode ser respondido uma vez. Tá? Eu, naturalmente, como é que eu vou... Essa disciplina, nossa, é apto ou não apto? Eu vou considerar as respostas dadas, naturalmente, para ver como que vocês responderam, né? Para considerar como apto. Eu não entendi. É Flávia, né? Eu estou vendo, Flávia. Que bom que você está conseguindo participar. Então, esse link hoje é um link de teste. Eu vou botar aqui para vocês vão abrir e vocês vão botar o nome, aliás, o e-mail, responder, botar o nome e enviar. Eu vou receber. Não vai estar valendo nota esse aqui, né? Agora, na semana que vem, sim, vai estar valendo nota. Vai estar valendo apto ou inapto. E eu espero que todos respondam, porque se alguém não responder, eu vou considerar como não apto. Eu vou considerar como não apto. Então, por exemplo, eu estou vendo aqui, eu tenho 45 pessoas em sala de aula. Digamos que estivéssemos na semana que vem. Eu tenho que receber 45 e-mails. Se eu recebi 40, os 5 que eu não recebi vão ficar como não apto. Então, prestem atenção, é obrigatório que vocês recebam o link, que vocês abram o link, que vocês respondam e enviem. Tá? Alguma dúvida? Não, tudo bem. Quem me perguntou se pode fazer depois, deixa eu ver quem foi aqui. É a Flávia que me perguntou. Flávia, você pode ver o link de hoje é só teste, hoje não está valendo nada, o que vai valer semana que vem. Tá? É só para você ver como funciona. Então, você vai abrir o link, vai botar seu e-mail, vai responder, vai botar seu nome e enviar, só. Então, hoje é teste. Eu vou dar para vocês o teste. Semana que vem que é a avaliação. Está entendido? Deixa eu pegar o link aqui para a gente passar para vocês. Vamos lá. Onde é que está?
Depois de vocês copiarem o link para responder, vocês podem botar o nome, a matrícula e sair de sala, tá? A gente só vai se ver semana que vem. Então, o link está aqui, ó, para vocês abrirem e responderem, tá? Podem colocar o nome, a matrícula e sair de sala. Um abração para vocês, até semana que vem. Professor, o link ainda não chegou aqui para mim, não. Mas eu acabei de colocar aí. Chegou não, professor? Chegou não, professor. Para mim também não. Para mim também não, Chegou não, professor. professor? Sabe por quê? É porque eu recebi uma mensagem direta e eu não sei fazer isso. O link, então, o link deve ter ido só para ela. Como é que chama aqui? Ela me passou uma mensagem direta, eu respondi. Deixa eu ver aqui. Como é que eu faço isso para responder para todo mundo? Professor, vai estar ali na mensagem no chat, escrito assim, enviar para. Aí você clica ali e coloca todos. Mas está aqui clicado. Todos. Tem um de vocês... Tenta mandar de novo. Tem um de vocês que possa passar uma mensagem para mim e eu boto o link, aí vocês passam para todo mundo? Pode ser assim? Eu mando, professor. Então, aqui, Gabriela, vamos lá. Vê se foi agora para você, Gabriela. Não? Não, né? Não chegou nada, professor. Ai, ai. Está difícil aqui. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. É a Gabriela que passou agora, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Isso. Gabriela, vamos ver. Vê se Agora foi. Foi, Gabriela? Foi, eu vou mandar no grupo da turma. Obrigada, por favor, professor. então. Tá bom? Vou colocar aqui também. Isso, então tá. Um abração para vocês, até semana que vem, tá? É só para vocês testarem, semana que vem a gente faz a avaliação.
Professor, você está aí ainda? Pode falar. Eu estou aqui com um documento que a coordenação me deu, um documento de justificativa de faltas, porque como eu entrei por transferência, eu entrei 4 semanas depois do início do período. E eles pediram para eu poder entregar esse documento para todos, né, os professores de todas as disciplinas que eu estou cursando, para poder abonar as faltas desse tempo que eu não estava matriculado ainda. Aí eu estou com esse documento aqui, se o senhor puder me passar o e-mail para eu poder te mandar esse documento. Anota aí, Afonso Celente. Peraí. Bora. Pode falar, professor. Afonso Celente, Uhum. @gmail.com. E-mail? Gmail. Tá ótimo, vou te mandar lá. Obrigado. Um abraço. Professor, Oi. é Ana Júlia, sou da turma A, boa noite. Eu tô tentando entrar aqui no link, ele abre, só que eu não tô conseguindo digitar nada e nem marcar nenhuma opção. Não está conseguindo? Não tá funcionando pra mim. Eu já tentei abrir aqui outras vezes, reiniciar, mas não tá indo. Mas você tem que ter o Gmail, acho que, para poder responder. Não, então, mas eu entrei com Gmail, mas eu tô avisando mesmo que não, eu só não vou preencher porque não tá funcionando aqui. Vou tentar de novo pra ver, mas não tá indo não. Caraca, mano, não tá funcionando. Eu já recebi 42 respostas. É um problema do seu computador. Porque 42 pessoas já responderam. Você verifica o que está acontecendo. Ouviu? Procura corrigir para a semana que vem você não ter problema. Porque eu estou vendo aqui que na hora que vocês enviam, é imediato para mim. Eu já estou aqui com 45 respostas. Professor, eu não sei se o senhor já falou e eu não prestei atenção, mas quantas questões vão ter a prova da semana que vem? O quê? Você pode repetir? Quantas questões vão ter a prova da 10. semana que vem? 10 questões. 3? 10 questões. Ah, tá. São 10. Tá? Tá bom, obrigada, viu? Nada. 10 questões.